Seja bem-vindo a mais uma aula, a aula de hoje de número 10, com o tema Bitcoin e economia global. E dentro desse tema, nós iremos abordar os seguintes tópicos: impacto financeiro, crises econômicas, adoção em países em desenvolvimento. Bom, antes de eu começar aqui a nossa jornada, a nossa aula, dar continuidade à nossa linha de raciocínio, eu peço a você que ainda não é inscrito, que você se inscreva ao nosso canal, que você curta esse conteúdo e também compartilhe com pessoas que precisam aprender essa nova economia. E só assim o algoritmo do YouTube vai entender que esse conteúdo é um conteúdo de valor e vai entregar para mais pessoas que realmente precisam entender sobre a nova economia. Bom, vamos já dar início aqui ao nosso primeiro tópico, que é sobre impacto financeiro. E dentro desse tópico a gente vai falar sobre os desafios para bancos e instituições financeiras e alternativa ao sistema tradicional. Então eu já vou abrir para vocês aqui uma matéria da CNN que ela relatou um acontecimento que teve lá em 2023, que foi a quebra de um banco, Silicon Valley Bank. Não é um banco qualquer, é um banco que financiava as startups lá no Vale do Silício, na Califórnia. E esse banco, ele teve uma quebra, assim, foi da noite para o dia. Teve uma corrida bancária, que eu vou explicar para vocês agora o que é isso e como procedeu. Bom, o Silicon Valley Bank, ele entregava para os seus investidores 1,79% de retorno, que antes o Silicon Valley Bank comprava títulos americanos que tinha taxa quase zero para no futuro entregar 1,79. Os Estados Unidos, precisando levantar capital, teve que aumentar a sua taxa de juro repentinamente, pegando um monte de banco de surpresa. Isso faz com que o sistema financeiro entre numa espiral, num colapso, fazendo com que esse banco que entregava uma taxa de 1,79, seus investidores sacando esse dinheiro e levando para outros bancos que estavam entregando o mesmo título de 10 anos, em torno de 3,79 a 4% ao ano. Isso foi uma corrida aos bancos, que isso é mencionado no mercado financeiro, que é quando as pessoas ficam com receio daquele banco ali não conseguir honrar, ou até por esse motivo do banco não estar entregando uma rentabilidade melhor, tendo outros bancos como possibilidade de um retorno financeiro maior. Então as pessoas vão lá, automaticamente sacam esse dinheiro e levam para um outro banco. Isso está acontecendo agora, nesse exato momento, no Banco do Brasil. Recentemente teve uma fuga de capital grande, pessoas ficarem com medo por conta da nova gestão do banco, tem um viés ideológico voltado para a esquerda, a liderança, né, a presidente do banco hoje, e também não está conseguindo entregar retornos como os acionistas vinham esperando, expectativa de um banco que sempre entregou uma boa rentabilidade, dividendos e tendo ganhos, né, expressivos no mercado, não está conseguindo. Então as pessoas começaram a sacar com medo, tirando o dinheiro de lá e colocando em outras operações. Isso é corrida aos bancos. Então, quando isso acontece, é automático. A pirâmide desmorona. Por quê? O banco ele não tem todo o capital dos investidores, né, em dinheiro no banco. O banco ele trabalha alavancado. Se você empresta, por exemplo, R$ 100 para o banco, ele pode transformar esses R$ 100 em mais de R$ 1.000 e vai emprestando sem esse dinheiro precisar existir. Então o banco está sempre alavancado. Então quando as pessoas vão lá realmente retirar o dinheiro do banco, sacar para levar para um outro tipo de investimento, comprar ouro, comprar Bitcoin, ou até mesmo guardar em outro banco, o banco quebra, porque ele não tem dinheiro suficiente para poder honrar com todas as pessoas que estão sacando ao mesmo tempo. Isso aconteceu no passado, em 2008. Eu relatei para vocês a crise imobiliária que aconteceu aqui em 2008, onde diversos bancos quebraram por conta dessa corrida aos bancos. E aqui começa a nossa pauta da nossa conversa em relação a crises, né, ao sistema bancário, está no fio da navalha para que possa
qualquer cenário que tenha um rumor de guerra ou de moeda que, por exemplo, o dólar sofrendo agora junto com a união do BRICS lá, né, por exemplo, Rússia, China, Brasil e outros países tentando negociar com outros pares que não é o dólar. Isso tudo gera uma incerteza no mercado e faz com que o mercado fique ali ó, na corda bamba e qualquer coisa mais séria, tudo pode desmoronar. E você tem que entender, tem que saber como se proteger. E na aula de hoje você vai entender tudo isso. Bom, dito isso, vou voltar aqui para a nossa capa, né, do tema da nossa conversa, da nossa aula. A gente já fala aqui, né, sobre os desafios dos bancos e instituições financeiras. Então, os bancos, eles trabalham dessa forma que eu mencionei para vocês, e eles hoje vêm buscando formas, principalmente com o governo atual aqui dos Estados Unidos, né, do Donald Trump, que ele vem tentando alinhar uma forma econômica para sustentar o próprio sistema. Então, se eu não me engano, hoje os Estados Unidos têm uma dívida de um pouco mais de 40 trilhões de dólares. É muita grana, gente, é muita grana, é muito dinheiro. E eles estão, cara, fazendo um sistema para poder recriando um novo sistema para dar um reset na economia, para que eles não percam, para que os Estados Unidos não perca a hegemonia que é o dólar, né? Não, o dólar não se fragilize, para ele continuar sendo a grande potência. Que aqui nos Estados Unidos, querendo ou não, eles têm a máquina de imprimir o dinheiro. Toda a economia global gira em torno do dólar. Dito isso, nas aulas anteriores, você pode trazer e unificar com o que eu estou falando agora, devido à guerra da Rússia com a Ucrânia, os Estados Unidos sancionou a Rússia e todo o sistema global ficou com receio. Até países parceiros dos Estados Unidos ficou com receio pela forma que os Estados Unidos tratou de congelar a economia da Rússia, sancionando a Rússia, tirando a Rússia do sistema SWIFT, e parceiros globais como China, como o próprio Brasil, que tem reservas em dólares, o Japão, de começar a vender essas reservas e alocar esse dinheiro em ouro, que é uma proteção maior, e muitos outros países que vêm comprando ouro, vêm comprando dólar, o ouro disparou de preço, porque vários países estão comprando, se protegendo em ouro, ao invés do próprio dólar, porque antigamente o porto seguro era o dólar, então os países compravam bastante dólares para poder ter uma reserva em dólar quando existia uma crise iminente. Então os países hoje estão indo para um caminho diferente, comprando muito mais ouro, países comprando Bitcoin para ter o Bitcoin como reserva de valor, o ouro como reserva de valor e vendendo os títulos treasuries americanos, porque eles entenderam que eles não têm a garantia e acaba sendo, querendo ou não, uma arma de guerra econômica dos Estados Unidos, de um poder enorme que dá para os Estados Unidos de sancionar qualquer país que eles queiram, porque a moeda é americana, querendo ou não. Então, o sistema financeiro ele está numa corda bamba, porque se diversos países tomarem a atitude como a China está tomando, como a Rússia está tomando, e o Brasil também incluindo, né? Você vê aí o nosso presidente, o Lula, falando diversas vezes abertamente que não pode ficar refém do dólar e que quer negociar com moedas do próprio país ou moeda de outros países, não especificamente o dólar, faz com que fragilize todo o sistema global. Então, os Estados Unidos, com a entrada agora do Trump, ele vem buscando maneiras para que as pessoas consigam, ou melhor, que os países continuem consumindo o Tesouro Americano. E ele teve uma sacada genial que o governo anterior não teve, eu mencionei para vocês e vou trazer aqui novamente para reavivar na mente de vocês, que foi a possibilidade de ele ir na contramão dos outros países, como China, Brasil, que criou a sua moeda digital, no caso o Brasil criou o Drex, na China já tem a sua moeda digital já rodando há alguns anos, e outros países que vêm criando as suas moedas, que é as CDBCs, né, que são as moedas digitais de seu próprio país. Os Estados Unidos falou que não iria criar. Donald Trump, já antes mesmo dele ganhar as eleições,
ele já vinha dentro da campanha dele falando que não admitia, que não iria aceitar uma moeda dos Estados Unidos, uma moeda digital, para preservar o direito, né, à propriedade privada, ao capital das pessoas, à privacidade, e que ele não colocaria uma CDBC aqui nos Estados Unidos. Mas eles tiveram uma sacada genial, que foi transformar a USDT, que é o dólar digital, e a USDC, que é o dólar digital da Coinbase, um é da Tether e outro é da Coinbase, que são as maiores hoje negociadas globalmente dentro do universo cripto, que são as moedas digitais dolarizadas, stablecoin, que é 1 para 1, né? $1, ela vale exatamente $1, que é fazer com que essas empresas, para elas funcionarem, para elas existirem, elas precisam ter o Tesouro Americano, comprar o título do Tesouro Americano, ter isso encarteirado. Se, por exemplo, eles vendem 1 bilhão em tokens, né, do dólar digital, eles têm que ter a mesma proporção em dólar real. E eles compram diretamente o Tesouro Americano para poder garantir o caixa, né, desse dinheiro que eles estão criando do zero, que é o dólar digital, para que as pessoas tenham acesso ao dólar e consigam comprar outras criptomoedas. Então, eles entenderam isso, as empresas entraram dentro desse sistema de compra, né, de 1 para 1. Então, cada dólar vendido digital, eles compram o Tesouro Americano, uma vez que está tendo, desde muitos anos, o dólar vem perdendo, o Tesouro Americano vem deixando de ser interessante para outros países devido, que eu mencionei para vocês, da insegurança que os países estão tendo de ter o Tesouro Americano como título, né, como reserva. Então, eles encontraram um caminho para poder continuar vendendo esses títulos indiretamente, fazendo com que os países, né, ao redor do mundo, com as legalizações que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos, fomentando isso, a adoção da cripto, né, em especial as stablecoins, para que outros países tenham essa possibilidade, pessoas, não digo nem países, pessoas tenham a possibilidade de comprar diretamente os dólares digitais, e automaticamente essas empresas que estão comercializando, distribuindo no mundo, vendendo, elas têm que comprar o título americano, fazendo com que a máquina continue girando, uma vez que países não estão comprando mais os títulos. Então essa é a mudança que está acontecendo hoje, nesse exato momento que você precisa entender, que é a globalização da nova economia, que é a economia digital, que ela está saindo do formato tradicional, indo totalmente para a vertente digital, iniciando com as stablecoins. Então, só para você ter uma ideia hoje, 90% de toda transação que acontece no Brasil hoje, 90% passa pelas stablecoins. A gente poderia estar imaginando a negociação com Bitcoin, com Ethereum, com Memecoin, com qualquer outra moeda. Não. 90% das negociações no Brasil hoje gira em torno de stablecoins. Stablecoins que a gente está falando é o USDT e o USDC, que são as duas maiores moedas hoje, economicamente falando, dentro do cenário cripto, no ranking de moedas. Bom, então mencionei isso para vocês. E o sistema financeiro como todo está vendo alternativa aos sistemas tradicionais, que é exatamente isso que eu mencionei para vocês. Os Estados Unidos encontrou uma maneira de distribuir o dólar digital, tá vendendo dólar continua vendendo dólar para o mundo. Essas empresas que estão distribuindo, que são os distribuidores do dólar digital, têm que ter o título do Tesouro Americano, continua financiando o governo e a máquina continua girando. Cara, essa para mim foi a maior sacada do governo americano atualmente, fazendo com que o sistema continue globalizado e todos os países continuem de uma forma direta ou indireta utilizando o dólar, mesmo que seja digital. E a tendência é que o dólar continue sendo hegemônico, porque a economia cada vez mais está digital, as pessoas não vão ter mais dinheiro físico na mão, então é cartão de crédito, cartão de débito, ou transferência entre Pix e por aí vai, que nos Estados Unidos tem a utilização que a gente faz aqui como o Pix no Brasil, que é o Venmo e o Zelle, que são duas ferramentas de transferência de dinheiro sem precisar abrir uma conta bancária, você transfere ele automático.
Então faz a mesma função do Pix aí no Brasil. Então a tendência é que os jovens de hoje, que vai ser os adultos amanhã, cada vez mais vai ter menos dinheiro em cash, né, em mãos, e vai continuar utilizando cada vez mais o sistema financeiro digital. Então isso vai trazer muita força ainda para a economia americana, e vendo que os outros países que estão tentando criar sua própria moeda tá indo dando passo para trás, porque cada vez mais as pessoas estão entendendo o perigo que é um país ter a sua própria moeda em relação à fiscalização, à privacidade, ao direito da propriedade privada do indivíduo. As pessoas estão tendo esse conhecimento e vai deixar de utilizar essa moeda para utilizar o dólar, porque ele vai estar globalmente sendo disseminado. Então, aqui eu trago para vocês também um portal, que é o portal da BlackRock. Para quem não conhece, a BlackRock hoje é uma das maiores instituições de fundo, né, de investimento global. Se eu não me engano, eles têm mais de 10 trilhões de dólares sob gestão. A gente está falando de um capital absurdo, maior que o PIB de diversos países aqui somados. A BlackRock faz essa gestão e ela foi a percussora dentro do sistema financeiro tradicional a oferecer um ETF, que é uma forma de investidores tradicionais terem acesso ao Bitcoin. É uma representação do valor do Bitcoin. E isso não era possível antes, aqui no mercado americano, ou globalmente falando, uma proporção de um fundo de investimento tão grande como a BlackRock conseguir legalizar, que já era parte do sistema tradicional americano, trazer os investidores para o sistema global, que hoje é o mercado digital, como o Bitcoin, gerando esse ETF, validando aqui com a CVM, né, que é o Fed, caso não é o Fed, minto, que é, a gente tem a CVM no Brasil, esqueci a sigla aqui nos Estados Unidos agora, perdi o nome, mas que regulamenta o sistema de o mercado financeiro aqui de negociações de ações, enfim. E isso era um impasse no governo anterior, e veio a BlackRock com muita força, com muita influência, conseguiu aí em um ano legalizar, um ano atrás, né, legalizar o ETF para que ele fosse comercializado. E os investidores estão rindo à toa, porque o Bitcoin ele é um ativo que só sobe desde a sua criação, tem a sua volatilidade normal, tem vários gráficos aí que mostram o Bitcoin um dia cheio de ruído, caindo 20, 30, 40% em uma semana, um mês, 15 dias. E ao longo dos anos, o Bitcoin é uma linha reta que só sobe. Desde 2009, o Bitcoin, eu vou mostrar para vocês aqui outros gráficos para vocês entenderem que o Bitcoin praticamente saiu do zero para estar no valor atual hoje, que são milhares de dólares, né? Então, os investidores aqui, ó, já tiveram um retorno em um ano de 83,58% de valorização do seu capital. Isso aqui a gente está falando, cara, de um mercado tradicional, de um mercado de pessoas de alta renda, que busca ali investimentos mais seguros e que pega uma pontinha do seu capital e vai lá comprar um pouquinho desse ETF. Então, a BlackRock, ela acabou também sendo um distribuidor, né, da venda de bitcoins, porque a BlackRock ela tem que ter entesourado bitcoins, né, então ela tem que comprar do mercado os bitcoins para ter essa reserva para vender essas frações aí para os investidores. Então acabou que a BlackRock entrou muito pesado no mercado, fazendo compras assim exorbitantes, né? Entrando vários milhões, bilhões de dólares aqui de compra, e eles precisam comprar o Bitcoin inteiro, né? Para poder encarteirar e deixar guardado. Então isso aqui, ó, é uma dentro aqui do nosso estudo, é uma alternativa que o sistema tradicional está fazendo para poder não ficar de fora desse mercado da nova economia, né, economia digital, e está se adaptando a esse sistema
para poder continuar vivo, porque a ideia é que o sistema tradicional, a cada ano que passa, ele vai se tornando mais frágil devido à inflação, devido à guerra, devido a rumores aqui de várias situações de gastos, né, dos governos, fazendo com que as moedas ela percam valor ao longo dos anos, e o mercado ele precisa continuar existindo. Criaram o Bitcoin está aí, é uma potência, e eles estão aqui já trabalhando, atuando junto com o mercado tradicional e levando valor, né, para as pessoas que estão investindo. Então a gente mostrou aqui, ó, 83,58% em um ano para o mercado tradicional, que dificilmente tem esse tipo de ganho dentro de um mercado tradicional como o S&P 500 e a própria B3 aí no Brasil. Bom, o outro mercado que vem acontecendo aqui nos Estados Unidos, que é uma empresa que é praticamente estava morta, esquecida aqui no mercado americano, que era a MicroStrategy. Na verdade, a MicroStrategy era uma empresa que desenvolvia software para o mercado de defesa, né, aqui dos Estados Unidos, para o exército americano. E eles, o Michael Saylor, que é o criador, né, da empresa, ele teve uma brilhante ideia que foi criar um fundo, né, em tesourar Bitcoin como fundo de reserva dentro da sua empresa, do tesouro da empresa. E em cima disso ele criou diversos ativos aqui, diversos produtos bitcoinizado, com que as pessoas tivessem a possibilidade de indiretamente comprando a empresa dele, que a empresa dele é listada na bolsa aqui dos Estados Unidos, estivesse comprando indiretamente o Bitcoin. E ele enxergou essa potência, e hoje, para vocês verem aqui, ó, essa aqui é a sigla da empresa dele, da MicroStrategy, que é MSTR. O preço dela é $335, né, aqui. Em um ano, teve a rentabilidade de 181%, sendo que nos anos anteriores ele também vem crescendo por conta dessa adoção do Bitcoin, de você estar comprando diretamente a MicroStrategy, a MSTR, você está comprando indiretamente o Bitcoin. Isso fez com que a empresa explodisse de valorização, porque as pessoas que queriam ter acesso ao Bitcoin e não tinha como comprar no mercado tradicional, a gente não está falando de comprador individual como eu, como você que está me assistindo, de grandes fundos que não podia alocar esse dinheiro diretamente no Bitcoin, começou a comprar a MicroStrategy, porque ela é listada legalmente aqui na Bolsa Americana, e tendo rentabilidades aí da mesma proporção que o Bitcoin subia, as ações da empresa também subia. Em cima disso ele criou diversos ativos aqui, ó, STRD, a Strife, são vários ativos que ele criou com retorno, né, financeiro. Essa aqui está entregando 31% ao ano. Então, aqui ó, em 3 meses está com 12%. Só para vocês terem uma ideia, hoje o retorno para quem investe no mercado tradicional aqui, como se fosse a Selic aí no Brasil, que está entregando 15%, aqui nos Estados Unidos está entregando de 4,75% a 5%. Alguns bancos entregam 5% ao ano. O cara criou aqui ó, um ativo que está entregando 31% ao ano. E quem está investindo diretamente na ativo não, né, um produto, né, no caso a STRF aqui é um produto, e o ativo é que é a MSTR, que entrega 181% ao ano. Em 3 meses está com uma queda de 9%, mas no ano ainda está com uma valorização de 181%. Esse é o mercado tradicional, tá, galera, que estou mostrando para vocês. Então, eu volto aqui para vocês e digo que os mercados eles estão se adaptando ao modelo digital, à economia digital. E tem muita coisa ainda para acontecer. A gente está falando da possibilidade do mercado de negociações de ações tradicional, como B3, S&P 500 e outros mercados de mundo afora, que eles digitalizem a sua economia para tokenização, para que esses ativos fiquem abertos, essas bolsas fiquem abertas e disponíveis, esses ativos 24/7, como é a economia
de criptomoeda hoje. Então, isso já está sendo feito estudo. A própria BlackRock vem discutindo a possibilidade de validar isso aqui no governo americano, de tokenizar todos os ativos listados na S&P, na Nasdaq, Dow Jones, que eles se tornem um token e que fiquem abertos 24 horas. Mano. Isso vai abrir um precedente enorme, sem contar que diversos ativos que vão ser tokenizados, mercado imobiliário e, cara, mercado agrícola. É muita coisa, muita grana que ainda pode movimentar o mercado de criptomoeda. Então a gente está no início, no comecinho de uma jornada que vai movimentar trilhões e trilhões de dólares no mercado cripto. Então é bom que você entenda hoje como é que funciona toda essa economia, essa mudança. A nossa geração, eu não canso de falar isso, a nossa geração está tendo uma oportunidade que jamais foi vista, nem ao início da internet deu tanta oportunidade para as pessoas hoje se tornarem ricas, milionárias, de ganharem muita grana e de continuarem ganhando com essa economia digital, que é a economia das criptomoedas, em específico o Bitcoin. Porque lá no início de 2000, que foi o grande ápice da economia 98 para 2000 na verdade teve o estouro da bolha, né, das .com, que foi chamada aqui nos Estados Unidos, mas que várias pessoas ficaram bilionárias hoje, que criaram empresas .com, né, a própria Amazon, que foi criada nessa época, e vários investidores que investiram, muitos quebraram, muitos ganharam grana, mas que fizeram várias pessoas não tão grande quanto o mercado cripto hoje, que diversas pessoas hoje se tornaram milionárias aí com criptomoeda, com vários projetos, e continua surgindo diversos projetos, mas que é uma síntese que a gente faz da bolha, ou melhor, do boom, né, das .com, da internet lá em 98, 2000, mas que não era tão acessível porque nem todo mundo no mundo tinha internet. E também não tinha acesso ao mercado financeiro, era muito mais complexo, não era tão simples como é hoje. Hoje a gente com um celular, um smartphone na mão, a gente tem acesso a diversas corretoras, a diversas formas de fazer compra e venda online aqui de ativos digital, ou seja, do mercado tradicional ou do mercado cripto. E lá no início dos anos 2000 não tinha essa possibilidade, era muito mais difícil. No Brasil mesmo a internet era muito limitada, as pessoas não tinham acesso. E hoje é totalmente diferente. Hoje o mundo é digital. Hoje as pessoas têm acesso à internet, têm acesso à informação, têm acesso a um smartphone com internet e a uma corretora. Então ficou muito mais fácil das pessoas conseguirem ganhar dinheiro com essa nova economia. E vai continuar fazendo pessoas ganharem muito dinheiro. Só que você precisa aprender, você precisa entender, você precisa estudar, precisa saber o que está acontecendo para que você entre dentro do mercado enquanto ainda está no começo. Porque depois que já estiver lá na frente, já tiver todo mundo ali, porra, comprado, o mercado já bem lá em cima, você pode ser que você esteja entrando num momento que não fique tão favorável, até porque os valores eles vão subindo, né, das moedas e dos ativos, e você pode acabar perdendo a oportunidade de comprar mais barato, tendo que comprar muito mais caro. Então, o intuito desse treinamento é isso, dessas aulas é isso, fazer com que você abra a mente, que você enxergue, que você entenda o futuro, que você saiba o caminho para que você tenha sucesso aí nessa jornada. Então, mostrando agora um pouquinho aqui, ó, pulando para o nosso segundo tema, crises econômicas, a gente vai falar como o Bitcoin pode ser como reserva, né, de valor e como você pode usar o Bitcoin para proteção, para você se proteger. Também falei isso nas aulas anteriores, vou continuar falando. E aqui é uma amostra para vocês, eu trouxe, ó, da Confederação das Associações de Comércio de Empresas do Brasil. Então, tá mostrando aqui para vocês numa tela que a inflação consome 87% do poder de compra do real, do valor do dinheiro, né, do nosso real.
E aqui, ó, criada em 31 anos. A gente está falando de uma moeda que é bebê, cara. O real é uma moeda de 31 anos apenas. E que já perdeu mais de 87% do seu poder de compra. Vocês fazem ideia do que é isso? Vocês precisam entender, cara, que o valor do real continua sendo o mesmo. R$ 100 continua sendo o valor nominal R$ 100. Mas na hora de você comprar, na hora que você vai comprar, por exemplo, uma água, o real ele já perdeu o valor. E cada ano que passa ele vem perdendo mais. Então, para você ter uma base, a gente está mostrando aqui, ó, R$ 100 em 94, quando ele foi lançado, ele valia R$ 100, você conseguia comprar um carrinho de compras cheio de comida. Hoje, esse mesmo R$ 100, agora no ano de 2025, tem o valor de compra, o poder de compra de 12,38 centavos, de R$ 12,38. Então, essa sensação que você tem quando você recebe o seu salário, que você paga suas contas, que você vai fazer a sua compra, você vê que o dinheiro ele não é o suficiente, que você precisa continuar trabalhando mais, você precisa gerar mais renda para continuar consumindo aquele mesmo padrão que você estava vivendo de 1 a 2 anos atrás, que você não consegue manter. E se você não consegue gerar mais renda, você vai ver o sufoco que é para você conseguir pagar suas contas, para você continuar comendo, porque as coisas vão subindo automaticamente de preço por conta da inflação e o seu poder de compra diminuindo. Então imagina você ter R$ 100 que hoje vale R$ 12. Aí você vai lá no mercado, né? Às vezes fazer uma compra pequenininha, você vai lá com R$ 100, cara, você compra 3 itens, 2 itens, você não consegue uma sacola de compra. Isso está ligado diretamente à inflação. Você precisa entender isso, você precisa entender que é a moeda de governo, a cada ano que passa, ela vem diluindo, ela vai corroendo o seu poder de compra. Isso porque os governos eles continuam gastando. E aqui, ó, faz uma breve demonstração para vocês do que é a inflação. A inflação corrói a cada ano o poder de compra do real. Moeda completa 31 anos nessa terça-feira, né, de julho de 1994, quando foi lançada, já perdeu mais de 87% do seu valor, aumentando atualmente 100 equivale a 12,23 daquela época, de acordo com dados de 2024. Então, o governo ele continua gastando, ele não tem pretensão de fazer uh, uma contenção de gastos, né, de fazer uma reforma também, para que pare de gastar, que você tem que entender que é como uma casa. Se você recebe lá R$ 1.000, você tem uma casa que você precisa, porra, pagar um aluguel, pagar energia, água, condomínio, telefone, internet, fazer compras, e tudo isso dá muito mais que os R$ 1.000, você está sempre fechando negativo, sempre fechando negativo. E você precisa gerar mais dinheiro. E o governo ele não gera dinheiro, ele não é um produtor que ele vai gerar dinheiro, ele vai gerar inflação, ele vai gerar dívida, vai gerar mais impostos, vai gerar mais juros para poder equilibrar. E isso vai gerando um problema macroeconômico dentro do país que vai diluindo, diminuindo o poder de compra de todo mundo e gera um caos que é o que a gente está vivendo hoje. E você precisa entender para você se proteger, para que você saia dessa roda, que ao menos você tire do real e passe a ter dólar, depois com consciência você passe a ter Bitcoin, que você vai estar protegido do dólar, do real, do euro, e não importa, porque, como eu mencionei para vocês, o Bitcoin ele sempre está valorizando. Então aqui eu trago para vocês aqui, ó, a diferença de você ter Bitcoin e de ter moedas fiat, que é a moeda de governo. Isso mostra aqui, ó, que o Bitcoin ele vem evoluindo, ó, desde a sua criação em 2009, ó, aqui, ó, custava zero e chegou a valer agora em 2025 123 mil dólares. Bateu um pouco mais de 600 mil reais. Então, isso aqui é uma demonstração clara do poder do Bitcoin ao longo dos anos. E a gente está falando aí de 14, 15 anos de existência do Bitcoin. Imagina isso daqui a mais de 10 anos, mais 15 anos à frente, que, cara, a gente dormiu, acordou, piscou, já passou 10 anos, passa na velocidade da luz. Então, se tudo continuar da forma que está,
os governos gastando, cara, imprimindo dinheiro a rodo e gerando inflação. Cara, a probabilidade que daqui a 5, 10 anos um Bitcoin vai estar valendo R$ 1 milhão fácil, fácil, fácil. E você precisa se proteger trocando essa moeda que não vale nada, que é o real, por Bitcoin. Para o seu futuro. Por isso que eu falo, começa com pouco. Você precisa entender, você precisa criar uma cultura, né? Que a gente infelizmente não tem, a gente não é ensinado na escola, nossos pais infelizmente também não tiveram e não conseguiu passar isso pra gente, que é, cara, todos os meses, inclusive eu vou até fazer um vídeo aqui ensinando vocês do método que eu consegui fazer, que eu usei na minha vida, que deu muito certo, que vem dando certo na verdade, que foi depois que eu li um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele ensina exatamente você se pagar primeiro tirando 10% de tudo que você tem. E desses 10%, esse pouquinho que você consegue separar para você, que você consiga investir em algo que gere mais dinheiro, que gere uma renda para você. Então, nesse livro, ele dá esse passo a passo, mesmo um pouquinho. Esse que era um escriba da época, era muito pobre, e que ele conseguiu, de pouquinho em pouquinho, se tornar o homem mais rico da Babilônia, aplicando 3 passos: separando 10%, tendo consistência e tempo. Usando esses 3 passos aqui, ele conseguiu se tornar o homem mais rico da Babilônia. E a gente está tendo a possibilidade hoje de fazer esse mesmo modelo com um ativo que gera um retorno gigantesco, que é o Bitcoin, que é separar um pouquinho do que você ganha todos os meses, do que você consegue gerar de renda, para o seu eu do futuro. Então você vai guardar 10% no mês, 10% no outro, não importa o preço do Bitcoin, você vai comprar um pouquinho todos os meses, ou melhor, toda quinzena quando você recebe, da forma que você, se for semanal, recebeu semana, compra um pouquinho, recebeu na quinzena, compra um pouquinho, recebeu no mês, compra um pouquinho. 10% do que você está recebendo, você vai comprar. Fazendo isso daqui a 5, 10 anos, e eu já fiz aqui uma simulação de 5 anos anteriores, de 2020, de quem comprou lá na queda, no crash do Covid, e segurou até hoje, em algumas moedas no Bitcoin. Só para vocês entenderem a simulação, uma pessoa que veio guardando, que recebia um salário mínimo, que conseguia separar 10% desse salário mínimo, R$ 1.500, que conseguiu guardar 150 todos os meses, se ele só guardasse na poupança, ele teria mais ou menos aí uns R$ 9.900. Então, na poupança, ele teria um pouquinho mais, teria em torno de R$ 11.400 guardando na poupança. E quem fez esse mesmo modelozinho de comprar todos os meses ali o mesmo valor, nessa mesma janela de tempo, hoje teria R$ 45.000 com Bitcoin. E aí eu posso citar outras moedas, como a Ethereum, como a Solana, que tiveram altas gigantescas. A Solana, só para vocês terem ideia, desse mesmo tempo, que é uma outra criptomoeda, né, que existe aqui no mercado, de quem fez esse mesmo processo, se comprou desde 2020 até 2025, os R$ 9.900 teriam se tornado R$ 172.000. Imagina você conseguindo sair de um salário mínimo, todos os meses ali durante 5 anos, conseguir juntar R$ 172.000. Imagina daqui a 10 anos para frente, o que a gente não vai ter de possibilidade. Por isso eu falo para vocês, o Bitcoin, ele consegue gerar esse valor, ele consegue manter o nosso poder de compra, e você precisa entender isso o mais rápido possível. Bom, aqui eu vou trazer para vocês um pouquinho do cenário que a gente vai falar aqui, ó, sobre a proteção, né, durante crises, ó, Bitcoin como reserva de valor, foi o que eu acabei de mencionar para vocês, e proteção durante crises. Então, o Bitcoin ele acaba se tornando uma ferramenta antifrágil. O sistema está colapsando e o Bitcoin ele vem aí ganhando força durante essas crises que vem acontecendo e que vai continuar acontecendo, infelizmente. E o Bitcoin é uma moeda, uma forma de ativo que protege a gente contra isso. E aqui eu trouxe um cenário que foi exatamente na época do crash da Covid que aconteceu ali em janeiro, que a bolsa ela caiu no único dia 14,78%. E quando isso acontece no mercado tradicional, acontece o famoso circuit break, que é interromper, que é cortar
as negociações para proteger os acionistas, para proteger o mercado, porque senão o mercado continua caindo. E aí, para vocês verem aqui ó, o que aconteceu dentro desse período, a B3 ela estava em 119 mil, quase 120 mil pontos, e caiu, mano, para quase a metade ó, aqui, ó, para 71 mil pontos. Imagina, o mercado está em 119 mil pontos, 120 e cair para 71 mil pontos. Quase 50% de queda só nesse período. E aí a galera entrou em desespero, vendeu e tudo que a gente já sabe ali que aconteceu ali, né, naquele cenário da Covid, um colapso total no mercado global. O Bitcoin também não passou impune, mas aconteceu isso aqui, ó. Desde a queda lá, ó, da Covid, ó, a Bitcoin subiu 1.800% em 4 anos. Lá de 2020, janeiro de 2020, foi o ativo que performou 1.800% em 4 anos. Enquanto outros ativos nem conseguiram voltar para o preço antes da Covid, que existe hoje, muitos quebraram, deixaram várias pessoas pobres, estava investido e foi pego de surpresa. Quem comprou Bitcoin e aproveitou a oportunidade, por isso que a gente fala que em crises é o melhor momento de oportunidade. Quando está tudo bom, está todo mundo feliz e mercado eufórico, esse é o pior momento para você comprar. O melhor momento para você comprar é contra-intuitivo. Se está todo mundo pessimista, as coisas estão indo mal, economia mal, rumor de guerra, tudo ferrado, é o momento que você tem que comprar. Você precisa comprar o que você tiver nesse momento. E quando tiver todo mundo otimista, todo mundo feliz, mercado, alta infinita, é o momento que você vende. E exatamente isso que aconteceu, o Bitcoin naquele momento ali, ele atingiu o menor valor do mercado, ó, chegou ó, na Covid, o quarto aniversário de sua queda, para $3.600. Então, o Bitcoin ali, ele atingiu as mínimas, né, em $3.600 na época, acho que valia ali em torno de um pouco, próximo, um pouco mais de 30 e pouco, 30 mil dólares, 30 mil reais, 40 mil reais um Bitcoin. E 4 anos depois a gente vê o resultado aí que o Bitcoin hoje valendo, já chegou a bater um pouco mais de 600 mil reais por Bitcoin. Então essa era a oportunidade aí, quem aproveitou, comprou, fez dinheiro, ficou rico, muitas pessoas aproveitaram. E as pessoas que estão ainda na jornada, na caminhada, todos os meses investindo um pouquinho, muito provável que hoje está com bastante lucro, fazendo a sua reserva lá para o futuro, para poder continuar se protegendo contra o sistema que só ferra com a gente. Então, para finalizar, galera, eu trago aqui o nosso último tema, que é a adoção em países em desenvolvimento. Infelizmente, o nosso governo, cara, não sei o que acontece. Eu não estou falando o governo atual só, do Lula, também do Bolsonaro. Como o político consegue ser uma raça de parasita que não consegue pensar, mano, que não consegue evoluir, que não consegue andar, que só faz coisas para poder atrasar o sistema, o país como um todo, o cidadão. É cansativo, mas enfim. O Bitcoin ele traz a possibilidade para países em desenvolvimento conseguirem fazer o seu desenvolvimento, né, com nova economia, com novas tecnologias. E, cara, é incrível como o Bitcoin ele consegue unificar tudo isso e movimentar uma economia dentro daquele hub ali, daquele local, movimentando diversos setores, que não é só o mercado financeiro, tem todo o mercado de tecnologia por trás, gerando emprego, fazendo uma movimentação local, que infelizmente o Brasil poderia estar à frente hoje, movimentando isso, fomentando ali essa área toda tecnológica. Já mencionei para vocês que eu faço parte de um movimento no Brasil de criptomoedas e da tecnologia blockchain. Hoje também tem um evento muito grande lá no Brasil, que é o Blockchain Rio, do Francisco e do Thales, que são meus amigos pessoais hoje, que fazem esse evento anualmente e que movimentam uma economia muito grande, que tem crescido bastante. Assim também tem outros eventos que acontecem no Brasil relacionado ao tema, que, porra, faz essa movimentação educacional que ajuda muito. O Crypto Day do meu amigo Márcio, e tem outros eventos que acontecem também.
e que, cara, faz ali um trabalho genial, mas que o Estado ele ainda não conseguiu entender que essa nova economia, junto com essa nova tecnologia, poderia mudar o rumo do Brasil, mas está deixando passar essa oportunidade e outros países estão abraçando, como El Salvador, vocês podem ver aqui, foi um dos primeiros países a adotarem o Bitcoin como moeda de curso legal, aceitar a moeda, né, ser a moeda do seu país, porque a moeda anterior não servia para nada, as pessoas já utilizavam dólar lá, assim como acontece na Argentina, acontece na Turquia, em diversos países da África ali, e que a sua moeda foi totalmente dizimada pela inflação e que tem que ter uma outra estratégia, uma outra possibilidade, como se fosse um plano B, para continuar vivendo, para as pessoas continuarem consumindo e as coisas acontecendo. E El Salvador deu um passo à frente, bitcoinizando, né, o país e fazendo com que El Salvador fosse visto, né, com a sua nova política de economia e que fosse enxergado pelo mundo e fazendo ali dentro de El Salvador um hub com várias áreas tecnológicas, incluindo a parte de mineração, utilizando a energia do vulcão que existe dentro lá de El Salvador. Coisa surreal, mano, que movimenta bilhões e bilhões de dólares ali na economia e ajudando as pessoas com trabalho, com riqueza, e que a gente poderia estar fazendo isso em diversos setores do nosso país. E não só El Salvador, como vocês podem ver aqui, o Butão também, porra, uma ilha pequenininha, ó, tá movimentando aqui, ó, 1 bilhão de dólares de compra em Bitcoin, enquanto El Salvador ainda tinha comprado só 500 milhões, se eu não me engano, 550 milhões de dólares. Hoje já o valor é maior, acredito que também o Butão já tem um valor maior e que está gerando riqueza, gerando caixa para o país e a gente, infelizmente, ficando para trás. Agora que está se ouvindo uma discussão com alguns deputados abrindo aí a possibilidade do Brasil ter uma reserva de Bitcoin. E aconteceu agora recentemente um debate lá na Câmara a respeito. E, cara, a mentalidade dos políticos bem distante, das pessoas envolvidas, que tem que aceitar ou validar, como o Bacen, a Receita Federal. Os caras nem entendem, mano, o que está acontecendo no mundo. É triste. E aqui, em contrapartida, a gente vê o Trump aqui nos Estados Unidos pensando em fazer reserva estratégica com Bitcoin para poder ter o Bitcoin, assim como existe a reserva estratégica em ouro, tem o Bitcoin. A gente está falando da maior economia do planeta global aqui, que é os Estados Unidos, mencionando isso. Só isso já era um motivo para os países emergentes pensarem em começar a se envolver, a ter isso como reserva realmente, porque movimenta não só a economia, mas como a parte de tecnologia, geração de emprego, fomenta a educação e as coisas acontecem realmente no país e a gente está deixando passar essa oportunidade. Espero que os políticos aí acordem a tempo e que a gente consiga realmente dar um salto aí, evoluir. Enquanto isso, eu, assim como outros influenciadores lá do Brasil, trabalham diuturnamente ajudando a fomentar e ensinar pessoas que realmente não têm a possibilidade, não têm esse conhecimento, que isso não vai ter numa escola, numa universidade, infelizmente, é esse tipo de educação que a gente continua fazendo esse trabalho para fomentar e ajudar pessoas a abrirem a mente e entender o que está acontecendo. Então, fico por aqui com a aula de hoje número 10, falando sobre a nova economia global e esse relato que eu trouxe para vocês aqui dessa jornada, que entre na sua cabeça, que você entenda definitivamente a importância de você entender o que está acontecendo no mundo e o que está sendo desenvolvido, que é uma oportunidade única para a nossa geração. Se isso aqui fez sentido para você, não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, aperta no sininho para quando eu criar novos vídeos, você receber a notificação e que você veja de primeira mão. Então é isso, fico por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Até a próxima. Me espera aí na aula 11.